como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que dei a vocês uma terra que não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. E aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? O poder de decisão, o poder de escolha, é uma grande bênção que Deus nos deu. A gente poder escolher a roupa que a gente está vestindo, escolher os rumos da nossa vida. Enfim, é muito bom poder decidir. E quando alguém impõe uma decisão, uma escolha, a gente se sente ferido ou, de certa forma, invadido na nosso poder de decisão, não é? A capacidade de escolha, de decisão, ela é algo muito bom dado por Deus, mas nós, como humanos, como seres humanos, não é raro a gente se perder nas nossas escolhas ou ter dificuldade em escolher. Geralmente, nós homens culpamos as mulheres, né, de que as mulheres demoram mais para escolher roupa, por exemplo, num shopping, não é? Sim ou não? Teve um dia desses aí que mostraram na porta da Zara, sim, uns 20 homens encostados ali no guarda-corpo, né, do shopping, esperando as mulheres. E de fato, para se escolher bem, tem que se escolher com calma, não é? Com calma, com tranquilidade, porque às vezes a gente é impulsivo na escolha. A gente quer escolher rápido, para desincumbir logo daquela obrigação. Teve um dia desses que eu precisava comprar um terno. Nós vamos participar de alguns casamentos agora no final do ano e tal. E tinha lá a cor, então eu já sabia a cor, fácil, preto. Então, rapidinho eu fui no shopping na hora do almoço e estava acompanhado com um jovem que trabalha comigo. Aí foi rapidinho. Eu já sabia a cor, a camisa branca, né? Não demorou 10 minutos. E eu percebi que ele ficou incomodado, porque eu estava escolhendo muito rápido. Aí eu saí e falei, aí, você viu, ó, foi rapidão, né? Ele falou, é rápido, mas a camisa você escolheu, dá para ver a tua pele. Eu falei, pô, você não me avisou? Ele falou, não deu tempo, né? Então, às vezes a gente escolhe para desincumbir ali da obrigação, a gente não pensa muito, quer fazer rápido. E hoje, nos nossos dias, as nossas emoções são trabalhadas para a gente não fazer escolhas conscientes, racionais. Então, eu estava vendo um texto sobre práticas de consumo, e o autor estava dizendo para a gente tomar alguns cuidados. Por exemplo, não deixar o cartão já estabelecido, já lá no site de compra online, Mercado Pago, Mercado Livre e todos os que tem aí, Amazon. Por quê? Às vezes no impulso, numa estratégia de venda, a gente é pego. E a gente acaba decidindo por impulso. Uma outra estratégia que o autor estava dizendo, se você gostou de uma coisa, se algo lhe chamou a atenção, não compre no dia, espere pelo menos 24 horas, para ver se a gente realmente pode comprar
se aquilo vai ser bom para a gente, ou se a gente está caindo, né, numa estratégia de venda para a gente comprar por impulso. E de tal forma as nossas emoções são trabalhadas hoje que muitas vezes nós perdemos a capacidade de escolha. Ficamos indecisos. São muitas vozes, é muita gente falando, muita gente anunciando, muita gente falando com convicção sobre os mais diversos assuntos. Tem gente caindo em golpe, perdendo dinheiro, por quê? Foi envolvido, a sua capacidade de decisão foi envolvida numa estratégia. Alguém malicioso envolveu. Então, a nossa capacidade de decidir, o livre-arbítrio dado por Deus a nós, é uma bênção tremenda, é algo profundo. E a gente deve colocar essa capacidade diante da palavra de Deus e buscarmos em Deus a direção para que nós possamos fazer escolhas boas na nossa vida. Josué é um exemplo muito interessante, muito bom, porque a gente conhece a história, então dá para você ver toda a história e ver como que ele foi convicto nas suas escolhas. Como ele foi consciente nas suas escolhas. Lá no capítulo 14 de Números, logo depois que o povo passa o Mar Vermelho, são enviados espias para ver como era a terra prometida para o povo de Deus. Para ver como que era a terra prometida a Israel, que vivia há muitos anos já escravo no Egito. Haviam promessas maravilhosas de uma terra boa, uma terra que mana leite e mel, uma terra fértil, que dá muitos frutos. E 12 espias foram enviados à terra. E eles foram lá e viram realmente a terra era fantástica. Era fantástica. Mas os habitantes, as cidades eram fortalecidas, fortificadas. As cidades eram bem estruturadas. Eram guerreiros. Os guerreiros deles eram grandes. Eram pessoas fortes. E dos 12 espias, 10 disseram: olha, não tem como. Não tem como a gente dominar aquela terra. O capítulo 14 de Números, a partir do versículo 6, diz assim, melhor dizendo, a partir do versículo 1. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Então voltaram os espias, eles apresentaram: olha, é impossível a gente dominar aquela terra, exceto 2 pessoas, e uma delas era Josué. E nos versículos seguintes você vai ver Josué dizendo o seguinte: se o Senhor estiver conosco, esses inimigos, essas pessoas, essas cidades grandes, com grandes muros, eles serão como pão na nossa mão. Visão totalmente diferente dos outros 10. Josué e Caleb viram o mesmo quadro. Realmente as cidades eram fortalecidas, fortificadas. Mas se Deus havia prometido, a decisão tomada por Josué é que Deus daria para eles a vitória. Uma parte
dos espias disseram: nós somos como gafanhotos, a gente vai ser esmagado. Mas Josué, ele decidiu, de forma consciente, confiar em Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e em todas as promessas dadas por Deus. E na sequência do texto você vai ver que Deus decide destruir Israel, Moisés intervém, e por fim, as pessoas de 20 anos para cima, em razão desta rebeldia, eles não entraram na terra prometida. E continuaram pelo deserto por 40 anos. O que é interessante nessa história é que a decisão de Josué foi consciente. Ela foi assertiva. Ele acertou na mosca. A decisão dele foi a melhor decisão possível. Ele conseguiu ver, diante das dificuldades, diante dos problemas, ele conseguiu ver a mão de Deus, os planos de Deus. E se dependesse dele, ele entraria ali, naquele momento, a terra, enfrentaria os inimigos e dominaria a terra. Mas a voz da maioria, a voz do povo, desagradou a Deus, e por 40 anos eles vagaram, eles andaram pelo deserto, eles sofreram no deserto. E a decisão dos outros acabou por interferir na vida de Josué. Ele não teve como adentrar sozinho a terra. Ele também, por 40 anos, ficou no deserto, sofrendo as consequências pela rebeldia, pela decisão equivocada das pessoas que tinham saído do Egito. E não é raro, não é incomum a gente encontrar na Bíblia pessoas que olharam para trás. Pessoas que ficaram em dúvida quanto às suas decisões. Israel mesmo era escravo. O escravo não tem vontade própria, não tem capacidade de decisão. O escravo, se um senhor, alguém, o faraó, alguém dissesse que ele tinha que morrer, ele morreria. Ele não tinha capacidade de decidir. Isso nos faz lembrar que, sem Cristo, nós somos escravos. Lá no Egito, há escravidão. Não há vontade, não há capacidade de decisão. Imagina você ter que usar a mesma roupa. Alguém determinar que você vai usar só uma cor de roupa. Um exemplo. Tirando a tua capacidade de dignidade própria de um ser humano. E agora eles são libertos, eles veem o Mar Vermelho, milagres grandiosos acontecerem, as pragas, eles veem tudo isso, agora eles estão libertos. É hora de olhar para frente. O que eles fazem? Olham para trás. Ficam com saudade da escravidão. Isso nos faz lembrar também a mulher de Ló, deixando as cidades que estavam lá mergulhadas no pecado. Cidades iam ser destruídas. E aí olhou para trás. O coração dela estava lá nas cidades, nos costumes, possivelmente, em alguma coisa que ela deixou lá. E ela virou uma estátua de sal. Então, Josué, ele, mesmo sendo assertivo, mesmo olhando para os planos de Deus, mesmo tendo uma decisão consciente, ele sofreu as consequências das más escolhas do povo.
E o tempo foi passando e ele se tornou líder. Moisés faleceu e ele se tornou líder do povo, com características tão próprias, tão abençoadoras, de um homem que decidiu por Deus, um homem que decidiu que Deus trabalhasse no seu coração, na sua vida. E no versículo 6 do capítulo 1 de Josué, nós vemos o Senhor dizendo: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramentos aos seus antepassados, depois dos 40 anos que eles passaram pelo deserto. E Deus diz para ele somente: seja forte e corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras do livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. A gente percebe como manter a nossa capacidade de decisão de acordo com a palavra, de acordo com Deus, de acordo com o Senhor. Deus fala: não deixe as palavras dessa lei, desse livro, não se aparte das palavras de Moisés. E medite nessas palavras de dia e de noite. Então, no mundo que nós estamos hoje, há muitas vozes falando, há muitos ensinamentos. Pessoas falam contra Deus com convicção. Pessoas se comportam, falam, blasfemam. Mas nós não podemos nos apartar de ouvir, de meditar, de degustar a palavra desta lei, a palavra do Senhor. Então, depois de 40 anos, Deus dá essas palavras para Josué. O Josué continue firme. Se você continuar firme, se você valorizar essas palavras, se você meditar nelas de dia e de noite e cumprir tudo que o Senhor está te dizendo, todos os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Quem quer que todos os seus caminhos prosperem? Você quer prosperar? Prosperar em todos os sentidos da sua vida? É isso que Deus está dizendo. Se você quer prosperar, então opte, escolha viver com Deus. Escolha viver pela lente de Deus. Escolha segundo a vontade de Deus. E o mais interessante é que muitas das nossas decisões, das principais decisões das nossas vidas, elas já estão delineadas na palavra de Deus. Se nós seguirmos a palavra de Deus, nós seremos bem-sucedidos. Não há por que ficar em dúvida. Não há por que ficar com o ânimo confuso. A palavra de Deus nos dá princípios poderosos para nós, e se nós os seguirmos, nós seremos abençoados. Então, a decisão já está delineada para nós. É só nós seguirmos, e aí nós seremos bem-sucedidos, seremos abençoados, atrairemos bênçãos para a nossa vida. Portanto, Josué é um exemplo de decisão consciente. Ele decidiu e se posicionou. E com convicção, com um exemplo claro, ele conduziu o povo a adentrar a terra prometida. As decisões, igreja, elas revelam muito o que somos. As nossas decisões revelam os nossos valores. As nossas decisões revelam as nossas prioridades. E ali em Mateus 6:21 diz: onde está o coração, ali está o teu tesouro. Então, as nossas decisões expressam os nossos valores, expressam as nossas prioridades. E não decidir também é uma escolha. Não decidir também é uma escolha.
E nós vivemos num tempo em que muitas pessoas, abriram mão de fazer as suas escolhas e deixam o mundo levar. São conduzidos pelo mundo, são conduzidos pelas tendências, pelos ídolos modernos. Há tantos ídolos modernos, não há? Influencers, modas, jeitos de falar, formas de aparecer mais útil, para chamar mais atenção. No nosso tempo, há uma epidemia de pessoas que não decidem. São levadas pelo mundo, por todas as paixões do mundo. E nós sabemos que no mundo impera o maligno, o mundo está no maligno. Mas o alerta de Deus para nós, que nós podemos tomar as rédeas da nossa vida. Nós podemos conduzir as nossas vidas. Você pode conduzir a sua vida, crendo no Deus poderoso, um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, um Deus que libertou Israel do Egito, um Deus que os colocou na terra prometida, um Deus que trouxe Jesus ao mundo, um Deus que fala, se manifesta a nosso favor todos os dias. A vontade de Deus é que a gente decida. A vontade de Deus é que você tome as rédeas da sua vida em Deus. Porque a indecisão espiritual, ela gera consequências. Israel já tinha visto a mão poderosa de Deus, mas ficou de olho lá no Egito, nos costumes do Egito, nos deuses do Egito. Bateu uma saudadezinha da escravidão, das músicas do Egito, dos costumes do Egito, da forma como que eles viviam no Egito. Não é difícil ou não é raro para nós conseguirmos algo da nossa vida, a gente passar pelo Mar Vermelho, passar pelo deserto, passar pela dificuldade. A gente vive num tempo que muitas vezes nós somos tentados a buscar atalhos na esperança de que num passe de mágica a gente vai ficar bem de vida, a gente vai conseguir algo, a gente vai conseguir contornar um problema. O mundo trabalha para que a gente seja envolvido numa impulsividade, achando que as coisas têm que acontecer para ontem. Mas, ao nós olharmos para a nossa vida, para os nossos pais, olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que muitas vezes passaremos sim por provas, passaremos sim pelo deserto, passaremos sim por dificuldade, às vezes escassez, como eles passaram de forma momentânea por escassez, mas a terra prometida estava ali, estava perto. As promessas de Deus se cumpriram e vão se cumprir. A palavra de Deus é um farol para as nossas vidas e as promessas que estão nelas servem para firmar o nosso caminho, firmar as nossas vidas. E o capítulo 24 de Josué, ele expressa a conclusão dessa história, de olhar para a terra prometida, de lá olhar como era e tomar posse dela. O capítulo 24 expressa o final, onde o povo já tinha se estabelecido, já tinha tomado a terra prometida, os gigantes já tinham sido vencidos. E a partir do versículo 13 nós vemos, olha como que Deus faz. As bênçãos para aqueles que perseveram, as bênçãos para aqueles que decidem de acordo com a palavra de Deus, que buscam consciência na palavra de Deus. Se o mundo está insano, a sanidade nós vamos encontrar na palavra de Deus. Se o mundo apresenta decisões as mais equivocadas, Deus nos dá razão, Deus nos dá chão. A partir do versículo 13, nós vemos o que aconteceu com os israelitas.
Foi assim que dei a vocês uma terra que não cultivaram. Deus deu uma terra boa para eles, mas não foram eles que abriram a terra. Não foram eles que foram lá, tiraram a mata, que construíram as cidades, não foi. E cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. São as bênçãos que Deus prometeu e aconteceu para Israel. Morar em cidade, em casas, em uma casa muito boa, muito estabelecida, que não foi você que construiu. Usufruir de uma plantação que não foi você que plantou. Deus tinha os seus propósitos para tirar essas riquezas e dar a Israel. E Deus deu. E aí continua o texto dizendo: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Deixe fora todos os seus deuses, os deuses dos seus antepassados, os deuses adorados lá no Eufrates, na família de Abraão, os deuses adorados no Egito, e sirvam o Senhor. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Eu tive um insight ao ler aqui, que Josué, a palavra não diz isso, mas está dizendo: olha, eu já sofri as consequências por decisões equivocadas. Eu sofri consequências porque vocês decidiram errado. Mas a partir de agora, eu e minha casa vamos servir o Senhor. Nós estamos aqui com a nossa terra. Estamos aqui na iminência de ter o nosso pedaço de chão para plantarmos, para cultivarmos. Eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor, porque este é o Deus das nossas vidas. E é isso, queridos, que a palavra de Deus nos diz hoje. E Josué diz: olha, escolhei a quem sirvais. Qual que é o caminho que você quer seguir? Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Deus de graça, o Deus de amor, Ele continua agindo no nosso tempo. E o impacto das nossas decisões, eles refletem nas nossas vidas, refletem na nossa família. Ele poderia estar dizendo ou dizer: eu vou servir ao Senhor. Eu não quero saber se vocês vão servir ou não, mas eu vou servir. Mas ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou inspirar a minha casa. Eu vou contribuir para que a minha casa possa servir esse Deus que de geração a geração cumpre as suas promessas. E depois de 1400 anos, em torno de 1400 anos, veio Jesus para nos salvar. Para vermos como que faz tempo que Josué viveu. Faz tempo que essa história está aqui ao nosso favor. Nós podemos mergulhar nela, extrair lições importantes para as nossas vidas. Em Mateus, capítulo 7, 24, nos diz: aquele que ouve essas minhas palavras e as praticas é como um homem prudente. Então nós que ouvimos as palavras do Senhor, nós que conhecemos o Senhor, que nos deparamos com a palavra dele e vemos que a palavra dele se cumpre, vemos que as promessas se cumprem, nós que ouvimos, nós que praticamos essas palavras, somos como um homem que constrói a sua casa na rocha. Construir a sua casa na rocha, construirmos a nossa casa na rocha, é seguirmos, é vivermos, é escolhermos pela lente de Deus, é escolhermos de acordo com o que a palavra de Deus nos apresenta. E, por fim, eu apresento a vocês, a nós, 4 verdades. Escolher Deus é fantástico. Escolher Deus é fantástico, é ver milagres fantásticos. É a gente usufruir de algo que a gente não estava esperando. Comer do fruto de uma árvore que não foi plantada por nós significa que bênção abundante. Deus é um Deus de bênção abundante. Deus, Ele nos dá água abundante, Ele nos dá bênção abundante. Deus transborda as suas bênçãos na nossa vida.
Escolher Deus é fantástico, igreja. Escolher Jesus é ter vida. É ter vida. É ser vivo. É estar cheio de vida, porque Jesus simboliza vida, vida eterna, vida fantástica, vida poderosa. É muito bom a gente escolher e viver com Jesus, ter a companhia de Jesus. As nossas escolhas sempre devem se basear de acordo com Deus e a sua palavra. Que isso entre na nossa cabeça. Ao decidirmos, ao tomarmos uma decisão na nossa vida, a gente deve colocá-la diante da palavra de Deus. Essa decisão está de acordo com os princípios da palavra. Vai agradar ao Senhor. Quando eu era jovem, a minha mãe dizia: olha, você vai nos lugares que Jesus possa ir contigo. De forma simplista, ou simples, ela dizia: se você for tal lugar e Jesus entrar com você, você entra. Mas se Jesus ficar para fora, não entre. É claro que o Senhor sempre vai estar no nosso coração, mas serve para a gente ter como base se a nossa atitude agrada a Deus. Talvez essa seja a estratégia primordial para a nossa vida. Ao tomar essa decisão, eu estou agradando a Deus, eu estou glorificando a Deus. Talvez você está aí hoje, prestes a tomar uma decisão, e eu te alerto a fazer esse confronto. Essa decisão, ela agrada ao Senhor? Ela está de acordo com os princípios da palavra de Deus? Ela está de acordo com a decisão consciente de Josué, que mesmo diante das dificuldades, os problemas, viu a mão poderosa de Deus? As minhas decisões têm refletido o caráter, a bondade e os princípios que estão inseridos ou inerentes ao nosso Deus? Num tempo em que as pessoas têm dificuldade em decidir, num tempo em que há muitas vozes chamando a gente, indicando caminhos os mais diversos, que a gente possa escolher o Deus poderoso, o Deus, o eu sou, o Senhor das nossas vidas, o Deus que nos salvou através de Cristo Jesus, o Deus que nos tirou lá do Egito, nos tirou do pecado, nos tirou do lamaçal do pecado e nos deu vida e vida eterna para todo sempre. Que a gente não olhe para trás, que a gente não olhe para o mundo, não fique olhando para o mundo. A gente vive no mundo, mas vamos olhar para a palavra de Deus. Que a palavra de Deus seja base, seja fundamento, seja o alicerce da nossa vida. Porque se vir o vento forte, a nossa construção vai continuar estabelecida, porque o nosso alicerce está firmado em Deus. Passamos por dificuldade, passamos por dificuldade. Quanto vivemos aqui, vamos passar. Assim como Josué passou. Mas eu e você, nós e nossa casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus de bondade e graça, Senhor, que as nossas decisões possam refletir, Senhor, o Teu caráter. Que nós possamos nos espelhar em Ti, Senhor, nos valores apresentados pela Tua palavra, Senhor. Que os exemplos, Senhor, de decisões conscientes, assertivas, estejam sobre nós, Senhor. Que a gente possa olhar, Senhor, para a vida de Josué e ver como ele foi bem sucedido durante toda a sua vida, porque ele decidiu de acordo com a Tua vontade, Senhor. Em meio às ameaças, em meio, Senhor, às dificuldades, ele viu a Tua mão poderosa. E que o nosso coração, que a nossa vida, Senhor, possam ver. Pelos olhos da fé nós possamos sentir a Tua presença. Senhor, seja o nosso companheiro constante, Senhor. Que nós possamos meditar na Tua palavra, meditar, Senhor, nos textos bíblicos. E que essa palavra não se aparta do nosso coração, não se aparta da nossa vida. Senhor, que nós possamos meditar na Tua palavra de dia e de noite, Senhor. Para que nós possamos ser bem-sucedidos em tudo o que formos fazer. Continue conosco, é que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Iremos louvar o Senhor. Se você quiser receber oração por imposição das mãos, venha à frente em nome de Jesus.